Bem, Apocalipse 18, chegou a hora de estudarmos a palavra. Queridos, esse capítulo 18 trata dos julgamentos de Deus sobre a cidade de Roma e do Império Romano e dos ideais romanos, a política de Roma, a religião de Roma. Esse capítulo 18 continua falando dos julgamentos sobre Roma. Agora, é claro que a punição é mais que romana, né? A punição é mais do que sobre Roma. É uma punição para o mundo todo. Só deixando bem claro, em alguns comentários vocês vão encontrar duas expressões para Roma, ou duas Romas. Alguns intérpretes veem como se uma Roma fosse religiosa aqui e outra Roma fosse política. Então são duas Romas, na verdade, sendo punidas, uma no capítulo 17, outra no capítulo 18, a 17 mais religiosa, a 18 mais política, comercial. Olha, muito difícil defender isso, eu não consigo ver essa ideia de uma maneira muito clara no Apocalipse. Os dois capítulos tratam de uma mesma cidade, de uma mesma realidade, de um contexto geral, de uma Roma que tinha tanto questões políticas quanto religiosas para acertar com Deus. Então, nós temos 7 visões nesses dois capítulos, 17 e 18, que descrevem o fim de Roma, de como Roma irá cair, como ela será derrubada por Deus, porque você sabe que, em se tratando de Cristo sobre a face da terra, no seu ministério terreno, Roma foi um dos grandes inimigos do ministério de Jesus. Então, os imperadores romanos permitiram que Cristo fosse à morte na cruz e também, inclusive, perseguiram os cristãos e os judeus, povo de Deus da sua amplitude, durante bom tempo do seu reinado. Então, imperadores como Diocleciano, imperadores como Nero, Calígula, foram extremamente mortais para o mundo cristão, o mundo judaico. Então, foi realmente um grande inimigo. Ter que enfrentar Roma não foi fácil para os apóstolos, e João mesmo, escrevendo o Apocalipse, preso por pregar o Evangelho. Então, quando você abre as páginas neotestamentárias, você sente essa pressão romana no ar, essa perseguição o tempo todo, no que diz respeito ao reino de Deus, e Roma ali pressionando para que inclusive os apóstolos não pregassem, prendendo os apóstolos, criando situações cada vez mais complicadas para que o Evangelho pudesse ser pregado em todas aquelas cidades dominadas pelo Império Romano. E, claro, como eu expliquei na semana passada, essa influência romana ainda continua sobre nós. Ela é religiosa ainda, né? Nós estamos encontrando dificuldades para evangelizar os surdos de Taubaté por conta de religião romana, que incute na cabeça das pessoas que os surdos não devem prestar atenção naquilo que os evangélicos estão pregando. Isso é perseguição religiosa, isso é cada vez mais, ainda é uma influência do Império Romano, né, que estabilizou a religião romana. Então você tem hoje, já tivemos na história, se a gente for falar de reforma protestante e de tribunal de inquisição, então assim, isso está na história, isso não é coisa da cabeça de crente, né? Isso está na história. Noites como a noite de São Bartolomeu, então situações que realmente houve perseguição. Alguns cristãos alguns crentes por conta daquelas perseguições retaliaram fisicamente também, né? Então a gente não pode esconder o fato. Houve também um contra-ataque contra os católicos foram mortos. Ainda há hoje briga entre católicos e protestantes na Irlanda, na Inglaterra. Há situações muito complicadas ainda, por conta dessa tendência romana de tentar dominar o mundo. Mas o capítulo 18 vai tratar muito mais do que religião. Vai tratar, inclusive, de uma situação política, comercial. Uma situação em que Roma desenvolvia no mundo antigo e que, por conta disso, a opressão comercial, financeira, econômica, era muito grande. Roma buscava favorecer cada vez mais os ricos e cada vez mais apertava o pobre. E fazer isso era levantar
juízo divino contra si mesma, como nação. Então nós vamos ver hoje Deus punindo a cidade com sua religião, sua luxúria, tudo aquilo que ela fez para prejudicar o mundo e inclusive os servos de Deus. Então vamos lá, sei que você está ansioso para ler, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Quem puder ler pode fazer isso agora. Então nós temos aí os 3 primeiros versículos iniciados pela expressão depois dessas coisas. Essa expressão sempre é um fator transicional. Depois dessas coisas indicam que nós vamos entrar numa nova esfera, saindo de uma, entrando na outra, num outro assunto, ou até uma nova continuidade do assunto anterior, como é nesse caso. O capítulo atual descreve a queda da Babilônia do Apocalipse, a cidade de Roma, de maneira detalhada. Nós vamos ter agora um detalhamento de como Deus vai acabar de vez com o Império Romano. Os primeiros versos declaram a riqueza que essa cidade tem e tinha, né, e continua tendo, né? Você pode ver hoje como ela é adornada, e é uma coisa que já existia naquela época, inclusive proveniente da venda de imagens de escultura, da sua idolatria. O abuso por parte dos poderosos quanto aos mais desfavorecidos será visto nesse capítulo, como eu já disse, e Deus não pode ver isso e deixar isso impune. Pense muito bem, meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, pense muito bem sobre como você trata uma pessoa menos desfavorecida que você. Porque Deus é justo e isso está vendo. Eu, há uma semana atrás, foi uma pessoa no meu portão, pediu alguma coisa, e eu dei uma lida corporal nele, como eu já usei droga, né? Eu dei uma lida, mas eu dei uma lida muito rápida, e falei, porque o pessoal perto de casa lá tem mania de pedir mantimento, mas ele pega o mantimento para vender em algum lugar, para usar droga. Então, uma das estratégias que a polícia me ensinou é que você deve abrir o pacote, mas eu já fiquei sabendo que na cidade já tem gente comprando a granel, né? Então é um negócio difícil. E ali, na minha casa, passa muita gente que usa droga pedindo as coisas para usar droga. Então, quando eu vejo mais ou menos o perfil, vejo os dedos escuros, e aquele perfil, né, tático, que o camarada usa de estratégia, né? Eu já evito dar, porque eu sei que é para usar droga e para acabar de piorar o cara. Se eu tiver certeza que ele vai usar droga, eu não dou. Se eu tiver dúvida, eu dou. Então, eu olhei mais ou menos e falei, esse camarada vai usar droga. E eu falei para ele, parceiro, hoje não. Até porque a minha casa ali é um negócio, são 4 ou 5 pessoas por dia pedindo. Então é uma coisa que você tem que ter um certo critério, porque... E outra coisa, um vai falando para o outro, a casa tal dá. Então, eu percebi isso quando cheguei, né? Eu fui liberando, foi só aumentando, e até o dia que o camarada chegou lá e queria ameaçar a minha esposa, porque a minha esposa falou que não ia dar nada, porque eu não estava em casa. E o cara ameaçou a minha esposa, né? Só que ele deu um pouquinho de azar, porque eu cheguei exatamente na hora que ele estava ameaçando a Bia. Aí a coisa... Aí eu dei uma prensa nele lá, falei com ele, rapaz, você não volta aqui mais não. Não volta aqui mais não. Entendeu? Se eu fizer uma ligação aqui, a polícia vai estar aqui imediatamente. Então, não volta mais não. Vai ameaçar minha esposa, está maluco? E já cheguei meio estufando o peito para ficar mais fácil, né? Saber que não ia dar, né? E aí, claro,
Não ameacei de briga nem nada, mas foi um negócio, eu tinha que mostrar que tinha um homem na casa, né? Senão o camarada aproveita, né? Pois é. E aí, voltando ao assunto, o camarada teve lá em casa, deu uma lida rápida e não dei não. Ele foi no vizinho, pediu, o vizinho deu um hambúrguer para ele lá e voltou comendo. Eu olhei pelo retrovisor e vi o cara comendo um hambúrguer. Rapaz, eu pedi tanto perdão a Deus. Eu disse: Senhor me perdoe, eu errei. Eu deveria ter dado. Neguei comida a uma pessoa. Mas eu achei mesmo que ele ia querer alguma coisa para usar droga. Porque eles chegam muitas vezes pedindo comida. E aí você dá a comida e o cara diz: tem uns 3 realzinhos aí, 4 e tal. Porque é a estratégia do cara. E eu já tive situação que eu dei a comida e no outro dia saí, dei a comida à noite, no outro dia saí, e a comida estava no portão do vizinho, o cara nem mexeu. O que ele queria mesmo era droga. Então, a gente fica numa situação difícil, né? A gente não tem como adivinhar quem de fato está com fome, quem não está, mas eu aprendi uma coisa essa semana passada. Eu vou analisar isso com mais carinho. Eu estava atrasado, eu não parei para conversar com ele. Então, por isso eu não consegui ler direito. Porque um ser humano que é menos favorecido tem que ser tratado com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. Roma está sendo julgada aqui por simplesmente exonerar as pessoas menos favorecidas do seu comércio, que era isso que Roma fazia. Ela quebrava o pequeno empreendedor e enriquecia cada vez mais o mais rico. Ela fazia isso. Então é por isso que ela está sendo julgada. E um anjo cheio de esplendor aparece aqui, com o intuito de demonstrar que o próprio Deus o enviou para executar o juízo. É isso que acontece nesses primeiros 3 versículos. E, inclusive, outra figura do mundo antigo aparece aí, uma figura de destruição, que são as aves de rapina já rondando a cidade, por saberem que a destruição acontecerá. Então, Roma se tornará alvo das aves de rapina, que inclusive depois permanecem na cidade desértica, se alimentando dos cadáveres e tomando os lugares que antes eram habitados e agora estão desérticos. A palavra estrenos aparece aqui para descrever tanto a luxúria quanto o luxo da cidade. E todas as vezes que ela é empregada, ela fala de uma devassidão total. Então, muitas vezes ela é traduzida como sensualidade, sua luxúria. Então, essa palavra que aparece aí, a palavra estrenos no grego, que indica uma devassidão, uma vida completamente fora dos padrões de Deus, completamente promíscua, devassa. Essa é a ideia da palavra que aparece aí. Tá? Versículo de número 4, quem quiser ler, vamos lá. Aqui temos um alerta para os que querem realmente andar com Deus e também para aqueles que vão estar vivos na época da destruição em Roma. Ou seja, estamos no meio da grande tribulação, é um ambiente em que a igreja estará presente, como é a visão teológica que está sendo ensinada aqui. Já discutimos amplamente sobre isso em outros capítulos. Nós lemos o Apocalipse e percebemos uma igreja presente no Apocalipse, não tem como correr disso. E esse é mais um dos versículos que apoia isso. Ou seja, sai dela, povo meu, vai ter crente escondido em Roma. E Deus está dizendo, saia, porque vocês vão ser destruídos juntos se não saírem. Isso é um aviso, um alerta. A hora que a destruição chegar, saiam. Se separem. Inclusive está inserida aqui uma ideia de santidade. Percebeu? Eu que sou santo, o que a palavra santo significa? Separado. Eu que sou santo, preciso estar à parte deste mundo, eu não posso estar participando dessas coisas. A palavra santo é alguém separado para Deus, que está distante da luxúria, dessa devassidão. Eu não posso participar dessa vida errada, então eu tenho que me separar. E essa é a ideia aqui, sai mesmo, não é lugar para vocês.
crente tem que pensar muito onde ele pisa. Ele tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele faz no seu dia a dia, perto de quem faz, com quem faz, porque somos separados deste mundo, não somos deste mundo. Então não dá para participar das coisas deste mundo, tudo, não dá. E aí Paulo, para dar um equilíbrio, vem e diz, olha, você tem que examinar tudo. O que é bom, legal, o que não é, fuja. Versículo 5. Queridos, esse versículo 5, aliás, o capítulo todo tem uma ideia, mas o versículo 5 é especial por ter um sentido de tribunal. Versículo 5 é forense. Ele traz uma ideia de Deus sentado no seu trono como juiz para julgar aquela cidade. E aí, as denúncias estão sendo feitas. É como se os que foram mortos ali, os mártires, chegassem denunciando. Fui morto lá, me mataram, me queimaram, vivo, me colocaram em postes de madrugada, pegando fogo. E Deus está no seu trono para executar a sentença. Como um rei se assentava naquela época e executava a sentença sobre os acusados. É exatamente isso que o versículo 5 está nos trazendo aqui. Um rei que se assenta no seu trono vai ouvir as coisas que estão se acumulando, os crimes daquela situação, daquela pessoa, no caso aqui uma cidade inteira, que estão se acumulando, e aí então o rei se lembra dos crimes e executa a sentença. Então é isso que está acontecendo aqui. Deus nunca esquece dos erros, dos pecados, dos ímpios. O negócio é complicado. Como nos tempos de Noé, os pecados dos homens chegaram numa situação completamente inadmissível para Deus. E Deus, mais uma vez, vai destruir a humanidade. Ele prometeu que não destruiria em água, e dessa vez será em fogo. Então, mais uma vez, ele vai destruir. João pinta a cena como se os pecados fossem uma pilha de lixo mal cheiroso que está chegando perto de onde Deus mora. E quando o lixo demais chega até a sua casa, não tem como você não tomar uma atitude. Essa é a situação do versículo 5. E, inclusive, o texto tem paralelos na Torre de Babel. Então, não dá para chegar muito perto de Deus com o seu pecado, com a sua arrogância, e não ser derrubado. Então, essa é a ideia babélica que a gente encontra lá em Gênesis. Versículos 6 e 7. Faça-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração, ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. O versículo de número 7 é um versículo que mostra a opulência, a arrogância, a prepotência de Roma. Eu não sou uma viúva, muito pelo contrário, sou uma rainha nas nações, comando o mundo. Então essa era a ideia. Roma era arrogante por si só. O autor judeu, por conta do seu pecado, do pecado de Roma, ele invoca a lex talionis. O que é isso? Isso é uma expressão, inclusive romana, latina, que indica a evocação da lei olho por olho e dente por dente. Então é uma expressão que indica que, olha, o que ele fez comigo, faça com ele agora. Essa é a lei do olho por olho, dente por dente. E é justamente o que João está trazendo aí, ó. Retribuam-lhe na mesma moeda. Só que João ainda vai além, ele diz, paguem-lhe em dobro pelo
que fez. Na verdade, João está só descrevendo o que o anjo está dizendo, né? Então, ou seja, Roma não vai sofrer simplesmente o castigo, ela vai sofrer em dobro por tudo aquilo que fez aos apóstolos, profetas, aos líderes da igreja. Então, inclusive, nós vamos ver essa expressão daqui a pouco. Versículo de número 8. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que ajuda. Tudo aquilo com que Roma não estava acostumada, ela vai enfrentar no futuro. Morte, tristeza, fome, praga. Ou seja, nós estamos falando de uma cidade que era um império no mundo antigo, nos tempos de Cristo e do apóstolo João. A mensagem, mais uma vez, é bom repetir isso, é uma mensagem para a gente que está sendo perseguida e morta por Roma. Então essa palavra é muito importante para aqueles que estavam sendo mortos dia após dia no Império Romano por pregarem Jesus. Então essa é a mensagem, fiquem tranquilos, porque ela pode parecer uma potência mundial, mas ela vai cair. E coisas que ela nunca experimentou, como a morte dos seus soldados, como a fome, como as pestes, ela vai enfrentar, porque Deus não vai permitir que ela mate os seus santos homens e permaneça impune. Essa era a mensagem para os cristãos do primeiro século, e continua sendo para nós. Deus cuida dos seus e defende os seus, e derruba mesmo os seus inimigos, embora essa não seja a nossa função, pedir que isso aconteça. Muito pelo contrário, a Bíblia diz para que nós oremos pelos nossos inimigos, que nós possamos dar de comer aos nossos inimigos, e que inclusive a gente pague o mal com o bem. Não é nossa função executar juízo contra os nossos inimigos. Isso é Deus quem vai julgar se merecem execução de alguma pena ou não. O nosso papel é demonstrar amor. Foi assim que Martin Luther King Jr., o pastor batista, fez com que aquele império do escravismo caísse diante dos pés de Cristo na luta contra a segregação nos Estados Unidos, algumas décadas atrás. Foi assim que ele fez. Ele venceu o escravismo com amor, não permitindo que os escravos crentes retaliassem. Eles demonstravam respeito e amor. Foi assim que ele venceu a batalha. E é assim que o crente vence. Versículos 9 e 10. Haverá pranto dos líderes do mundo, haverá choro, e esse choro está ligado a duas coisas: riqueza e religião. Muita gente vai chorar. Está certo que a religião católica hoje está num país diferente, mas nesse tempo aqui estava tudo junto, e a religião vai cair, e muita gente vai prantear. Então, é uma realidade que a gente não pode deixar de perceber no texto. Haverá muito choro, muita tristeza, muita gente vai perder o ganha-pão. Aí você diz assim: mas pastor, está chorando por quê? Final de grande tribulação, o mundo vai ser destruído. O ímpio não sabe disso. Então ele vai chorar. Eu perdi o meu comércio, o meu ganha-pão. Como é que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos sobreviver? Então, essa é a realidade. Versículos 11 a 14. Sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira
odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinhos e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. 14. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Queridos, nós temos aqui uma lista muito interessante de bens valiosos para aquela época. Nós temos metais preciosos, pedras preciosas, roupas de luxo, madeira valorosa, peças de marfim. Nós temos aí canela, incenso, mirra, que eram produtos caros e importados, vinho, azeite, que eram a base da alimentação do Oriente Médio, farinha fina, trigo também, base de alimentação, e animais como ovelhas, bois, cavalos, carruagens, e o final da lista traz corpos e almas de seres humanos, ou seja, os escravos que também eram comercializados, e talvez a expressão corpos e alma, e corpos e almas, seja uma expressão para valorizar que não se pode escravizar um ser humano, porque esse tem uma alma, tem ali uma parte imaterial muito valorosa, não é como um animal qualquer, é um ser humano. Então, alguns comentaristas fazem essa questão, embora dentro da teologia exista uma discussão muito grande, dicotômica e tricotômica. O ser humano tem corpo e alma, ou tem corpo, alma e espírito, né? Aí, para quem é tricotomista, a expressão não é muito clara, porque na verdade teria que ser a palavra espírito em foco e não a palavra alma. Isso aí são discussões teológicas. Na verdade, quero nem encher a paciência de vocês com isso, né, porque de repente vai cansar aí e não tem nenhuma necessidade. Mas para quem está em casa e estuda teologia, é importante que se entenda o contexto da situação aqui. O texto cita vários artefatos que eram comercializados na época e que fizeram de Roma uma nação rica, inclusive. Citação de artefatos da época e situações futuras é uma coisa muito normal dentro das profecias, dentro dos textos apocalípticos. Muito normal você citar a situação daquela época lá no futuro. Isso é uma coisa normal que muitas vezes acontecia mesmo. E o choro aqui desses mercadores é um choro que no grego indica algo assim avassalador, algo muito sofrível, um choro alto, uma coisa desesperada. É esse choro que está aqui em foco. Por quê? Porque essas pessoas vão perder tudo que elas têm. Então, o último golpe aqui é um golpe não só do clima, é um golpe somente na água, não, é um golpe inclusive nas riquezas, no poderio financeiro. Deus vem destruindo o ímpio em todas as características. Ele vem punindo o ímpio em cima de água do mar, água potável, doença, abalo sismológico. Ele vem devastando colheita, e uma das questões finais será a perda total dos bens. É isso que vai acontecer. Versículos 15 a 17. Que vendem essas coisas, se enriqueceram com elas, ficarão de luto, com medo do seu porvir, chorando e lamentando. Gritando: ai, a grande cidade vestida de vinho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pedras. 17. Todos os pilotos, todos os passageiros,
navios que todos os que pegam a vida do mar ficarão de. Ok, então agora nós começamos a ver também não só aqueles que vendiam na cidade, mas aqueles que traziam as mercadorias completamente desesperados. Porque em uma hora vão perder tudo. Num instante vão olhar tudo sendo destruído. A cidade cairá totalmente. Então será algo avassalador. Versículo de número 18. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamaram: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Nós temos aí uma frase típica de quem adora a cidade, ou adorava a cidade. A cidade será adorada. E engraçado, se você começar a perceber, ainda há muito resquício do que acontecia. Roma era adorada naquela época, e o Vaticano é adorado hoje. Então você começa a perceber que ainda tem muito da herança romana dentro daquele pedaço ali. O Vaticano é santificado, é sagrado, é adorado, é uma coisa que as pessoas ficam diante daquelas pilastras. Então realmente ainda há muita influência do romanismo nos dias de hoje. As imagens de escultura, as relíquias, são coisas muito adoradas ainda. Então podemos perceber como é que vai ser catastrófico para o adorador. Tudo aquilo cair. É o centro mundial de uma religião, queridos. É o local mais sagrado de uma religião inteira, que vai ser destruído de uma vez. Então, vai haver muita lamentação. Versículo 19. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. É uma cena tipicamente triste aqui, né? Tristeza de ver uma cidade inteira que promoveu tanta coisa, que fez tanta coisa, que tinha tanta riqueza cair de uma vez só, ser completamente assolada. Versículo de número 20. Isso é uma mensagem muito interessante. Alegrem-se, alegrem-se. Celebrem santos, apóstolos, profetas, porque ele está sendo, como se o profeta, se o anjo estivesse dizendo, né? E o profeta João repetindo a cena que está vendo. É como se fosse dito: se alegrem, porque ela está sendo punida por todo o mal que fez a vocês. Talvez você olhe isso aqui e pareça duro demais. Você pensa, Deus está sendo duro demais. Mas antes de você chegar a esse veredito, deixa eu lhe dizer duas coisas. Primeiro, nós não estamos na qualidade de julgar a Deus. Isso aí é o rabo dizendo para o cachorro o que tem que fazer, né? Dizer se Deus está sendo... De vez em quando eu vejo algumas pessoas falando: Deus foi injusto. Você está de brincadeira comigo? Nós vamos dizer que Deus é injusto. Você está brincando comigo, né? Isso não existe. Isso aí é a criatura, é o sapo dizendo para o ser humano: ei, o que você está fazendo? Isso não tem sentido. O sapo querer entrar numa de discutir razão conosco. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender. Segunda, quer saber se Deus... Quer assim, ter uma consciência melhor no que diz respeito a por que Deus está fazendo isso aqui? Leia um livro chamado Livro dos Mártires, de John Fox. Depois a gente conversa. Você vai ver na história da humanidade o que esse mundo já fez com os santos homens de Deus. Agora, se prepare, porque não dá para fazer antes de jantar. Não dá para ler o livro antes de jantar, se você tem o estômago mais frágil.
Você vai ver cenas horripilantes da história do cristianismo, em que pessoas foram mortas das formas mais ultrajantes e excruciantes que nós podemos imaginar. John Foxe, o livro dos mártires. Dá uma olhadinha para você ver. Tá? Aí a gente começa a ter uma percepção de que isso aqui está sendo justo. Isso aqui não está sendo abusivo, não. Até porque Deus não pode, é contra a sua natureza. Deus não pode dar 1 grau de punição a mais. Por quê? Porque Ele é 100% justo. 21. Uma pedra que pode chegar a 3 toneladas, que é símbolo de juízo e punição divinos, uma pedra de moinho, sempre é símbolo de punição, é lançada na terra. É lançada exatamente na cidade de Roma. Claro que ela terá efeitos miraculosos, acompanhando o momento que ela bater naquele pedaço. Porque uma pedra de 3 toneladas, talvez não seja possível que ela destrua uma cidade inteira. Então tem de haver um efeito aqui mais grave por trás da situação. Há quem diga que pode sim, dependendo da situação, pode sim. Então, discussões à parte, só quem estiver lá na época vai saber, mas como é que vai ser feito isso? Mas o que vai acontecer é que a cidade será completamente destruída, depois da situação do povo de Deus sair de lá, ela será completamente destruída a partir de uma pedra que cairá nela e a despedaçará. Ok? Versículo de número 22. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Ok, você tem aí 2 repartições interessantes neste mesmo versículo. O versículo 22 começa a falar de religião, porque ele trata aí claramente de arpistas, músicos, flautistas, tocadores de trombeta, dos adoradores. E a outra metade do versículo vai falar de algumas profissões, mas começa falando do artífice, que fazia a imagem de escultura. Então está claro e está evidente que a destruição é por conta de uma adoração idolátrica. Está claro, está evidente. A idolatria de Roma vai acabar. Deus vai destruí-la e ela nunca mais vai voltar a existir. Como a Babilônia do Velho Testamento, que nunca mais voltou a existir, Roma também será completamente eliminada da face do planeta. Quando Jesus inaugurar o seu reino com 1000 anos, Roma não existirá mais. Não haverá mais lembrança de Roma, fisicamente falando. A cidade estará no pó, para que nunca os servos de Deus tenham que olhar para Roma e vê-la de pé. Não, aquela que se levantou contra nós, caiu. Isso vai ficar muito evidente, e por isso ela será destruída também. Versículos 23 e 24, para a gente terminar. Naquele dia, Pedro e Paulo serão vingados. Serão vingados homens como Wycliffe, Savonarola, Hus, aqueles que a idolatria matou, serão vingados. E está muito claro para vocês, mais uma vez, no final do versículo 23, que fala das feitiçarias. A religião idolátrica, na verdade, é feitiçaria, é doutrina de demônio, a própria Bíblia diz isso. Então, a alegria dos casamentos desaparecerá. Por quê? Porque não haverá mais alegria, porque não haverá mais cidade. Ela será completamente destruída. E a sedução que aparece aí, que ela provocava no mundo, é um termo que indica
uma espécie de arapuca do diabo. O termo grego indica um embuste, uma maneira de engano, que é promovida aí através da sua religião e da sua luxúria. Esse foi o maior pecado, inclusive, de Roma, matar os santos homens de Deus. Esse foi o maior pecado.